Então, hoje nós vamos falar da segunda viagem missionária de Paulo. Nós vamos falar, dando sequência à nossa aula da semana passada e do trabalho que o grande apóstolo dos gentios realizou aqui em sua caminhada terrena, depois do amoroso convite à estrada de Damasco. Na segunda grande viagem, em companhia de Silas e Timóteo, atravessou Paulo a pé toda a Ásia Menor e com Lucas chegou até a Macedônia. As pequenas igrejas foram se formando em Filipos, Tessalônica e Bereia. Então, o mapinha é só para se ter uma ideia. Partindo de Jerusalém, ele passa então aqui, seguindo Judéia, Sidom, Síria, Antioquia, Tarso, Derbe e faz todo esse contorno. Aí está uma ideia do que o grande missionário atravessou em sua jornada. Ele chegou até a Grécia. Na primavera de 53, saiu de Corinto, voltou a Jerusalém e Antioquia. Então, nós vamos vendo, seguindo aqui, passando pela Galácia, é onde está a carta, né, aos Gálatas, e ele vai Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tessalônica e vai Macedônia, Bereia, voltando. E aqui temos Atenas, claro, Grécia, Corinto e Cencreia, só para se ter uma ideia do que o nosso missionário então realizou. Esta segunda viagem ocorreu possivelmente entre os anos 50 e 52. Paulo se encontrava em Antioquia em companhia de Barnabé e de João Marcos e de mais dois amigos, Silas, da igreja de Antioquia, e Timóteo, da igreja de Listra, lá em Licaônia. Então, está mostrando aqui, num primeiro momento, a equipe formada por Paulo, junto aos amigos que abraçaram o seu ideal. Apresentando o relatório verbal dos esforços em perspectiva, Paulo e Barnabé entraram a cogitar das últimas disposições particulares. Na primeira viagem, nós vemos todas as dificuldades que eles enfrentaram. Aí, depois desse tempo em que eles voltaram às suas origens, então ali começando essa segunda viagem, então eles estão em fase de planejamento, como o próprio nós vimos agora há pouco. Então já tinha Timóteo, já tinha o próprio Silas, o João Marcos, que havia ido com eles, que é sobrinho de Barnabé, que havia abandonado eles na primeira viagem, todos eles se juntaram novamente. Agora, disse Barnabé, o ex-levita discípulo, espero que concordes com o que resolvi relativamente a João. Então, Barnabé está dizendo a Paulo, enquanto eles estão programando, enquanto eles estão ali elaborando a viagem, então Barnabé fala para ele que espera que ele concorde com a decisão que ele tomou em relação ao seu sobrinho João Marcos. João Marcos pergunta, Paulo admirado. Sim, desejo levá-lo conosco a fim de afeiçoá-lo à tarefa. Além de tio, então Barnabé tinha uma preocupação em evangelizar o sobrinho. E ele, sim, entendia que nada melhor do que acompanhando o tio e Paulo, que Barnabé tinha uma admiração, foi Barnabé que permitiu a ele essa tarefa. Então, Barnabé está dizendo a Paulo que resolveu levá-lo para que ele possa ir se adaptando ao trabalho do evangelho. Não concordo, responde Paulo. Teu sobrinho ainda está muito jovem para o cometimento. Barnabé responde, entretanto, prometi a minha irmã acolhê-lo em nossos labores. Então, Paulo, ainda receoso por João Marcos ter abandonado eles na primeira viagem, então ele fala, ele é muito jovem, ele não tem comprometimento, ele não tem responsabilidade. E Barnabé fala, mas eu prometi a minha irmã. E é preciso sempre lembrarmos que a época em que nós estamos estudando, a palavra verbal, a palavra oral, tinha tanto valor ou mais até do que escrita.
Então, era um compromisso que Barnabé havia assumido com a sua irmã. Não pode ser. Estabeleceu-se entre os dois uma contenda de palavras, na qual Barnabé deixava perceber todo o seu contentamento. Barnabé é sempre aquela personagem da segunda chance, da segunda oportunidade. Ele entende que todos erram e que todos precisam novamente receber aí auxílio e ajuda para não desistir. E esse embate acabava e estava ali causando um atrito entre os dois, não só de palavras, porque à medida que subia o tom das palavras, então os nervos, vamos assim dizer, iam ficando cada vez mais assentados. Acaso o rapaz estaria preparado em tão pouco tempo para compreender o alcance de todos esses acontecimentos em que a alma era compelida a regozijar-se com teus testemunhos? Barnabé estava magoado e de olhos úmidos. Então, aqui é o Paulo, doutor da lei. Aqui é o Paulo, o chefe do sinédrio, aquela criatura que era, sim, fiel observadora da lei. Como o João Marcos desistiu da responsabilidade na metade da viagem, então Paulo não conseguia compreender que ele, dessa vez, iria levar a sua missão até o fim. Então, Paulo estava batendo o pé que não queria, porque ele queria alguém comprometido. E Barnabé, além do evangelho ser algo de amor, de carinho, de oportunidade, ainda tinha o laço sanguíneo que não difere muito dos nossos dias atuais. Primeiramente, não vejo por que desfazer os nossos laços afetivos. Essa é uma colocação de Barnabé. Então, Barnabé, vendo o rumo que a discussão está tomando, então Barnabé fala: não vejo por que desfazer os nossos laços afetivos. No que Paulo não o deixa terminar a frase e ainda conclui: isso nunca. Nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossos elos são sagrados. Ou seja, quando Barnabé pensa que Paulo está rompendo um laço de amizade, de gratidão, de agradecimento, de reconhecimento, então Paulo deixa para ele bem claro: a nossa amizade está muito acima dessas circunstâncias. Nossa amizade, o nosso reencontro é sagrado. Porém, para o compromisso ao que nós estamos fazendo, eu não vejo que ele esteja apto. Não vejo ele capaz de tamanha responsabilidade. Quando as coisas ficarem difíceis, quando ele precisar de renúncia e de sacrifício, ele não vai conseguir levar adiante. É essa circunstância que gerou toda essa discussão entre Paulo e Barnabé. Mas Paulo continua dizendo a ele: não nos entristeçamos. Estou refletindo na possibilidade de tua partida com João Marcos para Chipre. Ele encontraria ali um campo adequado aos trabalhos que lhe são necessários e, ao mesmo tempo, cuidaria da organização que nós fundamos na ilha. Coerência. Aí está a perseverança. Então, Paulo primeiro fala que os laços de amizade entre ele e Barnabé são sagrados. Não que ele esteja excluindo João Marcos. Ele diz: gosto do rapaz, admiro, mas não vejo nele um companheiro em quem eu possa confiar. Mas ele diz: estou pensando na possibilidade de você, que é de Chipre, vá então você com seu sobrinho para Chipre, porque lá o trabalho já está iniciado. Lá já tem uma comunidade, lá já tem uma igreja. Então, chegando lá, é só dar continuidade ao que nós já fundamos. E isso, para ele, é mais fácil. Paulo entende que ele, que João Marcos, a partir do momento em que encontra já um trabalho em andamento, ele é capaz de ali se integrar melhor. Dentro deste plano,
continuaríamos em cooperação perfeita, mesmo no que se refere à coleta para a Igreja de Jerusalém. Desnecessário será dizer da utilidade de tua presença em Neopafos e Salamina. Então, Paulo, além de reforçar os laços de amizade que tem para com Barnabé, Paulo diz: olha, nós estamos aqui pensando no futuro. Então, como nós estamos arrecadando dinheiro para a Casa do Caminho, que é a igreja lá de Jerusalém, nós podemos fazer isso separadamente. Então, nós vamos batalhar em duas frentes, enquanto nós, se fôssemos únicos, levaríamos muito mais tempo para percorrer toda a região. Então, enquanto você vai com seu sobrinho para Chipre, visitando as comunidades por nós já implantadas, eu vou noutra direção. E onde nós formos passando, nós vamos arrecadando a doação, o que se faz necessário para a igreja de Jerusalém, que onde estava Pedro, João e Tiago. Quanto a mim, tomaria Silas, internando-me pelo Tauro, e a igreja de Antioquia ficará com a cooperação de Barsabás e Tito. Então, Paulo já tinha uma equipe formada. Aquela equipe da primeira viagem, ele acrescentou Silas, ele acrescentou Barsabás, Tito e também Timóteo. Então, ele fala para Barnabé, enquanto você vai com seu sobrinho para Chipre e vai visitando as comunidades já fundadas e levando as novas recomendações, eu vou com Silas numa outra direção, voltando a Antioquia e Tauro. Aqui, a Tauro. E ele fala, a igreja de Antioquia, que é onde eles estavam sediados, era onde eles estavam desde o fim da segunda viagem, ele disse que ficaria sob a responsabilidade de Barsabás e Tito. Ou seja, é o Paulo visionário, é o Paulo administrador, é o Paulo com uma visão de futuro, vendo e oferecendo oportunidades a todos aqueles que estavam a serviço do Evangelho. Barnabé ficou contentíssimo. O projeto pareceu-lhe admirável. Paulo continuava a seus olhos como companheiro das soluções oportunas. Barnabé foi com o sobrinho para Seleucia, depois de se abraçarem, ele e Paulo como dois irmãos muito amados que o mestre chamava a diferentes destinos. Nada muito diferente do que acontece hoje na nossa caminhada. Quantos irmãos, quantos companheiros começaram conosco nos cursos, nas casas espíritas, trabalhando conosco nas várias assistências. Alguns mudaram não de religião, mas alguns tiveram outras prioridades, alguns foram trabalhar na entrevista, outros foram trabalhar mediunicamente, outros foram para a parte administrativa, outros foram para assistência social. Todos encontram sempre o abrigo sobre o Evangelho de Jesus. É Jesus abraçando a todos nós. E esses debates, quando é salutar, quando é no objetivo não de destruir, não de separar, mas de somar, é preciso entender a presença do Cristo. Então, muitas vezes, esse recuo, muitas vezes, você ceder não significa fraqueza ou covardia, mas sim mostrar a importância da obra sob a nossa personalidade individual. Paulo, então, volta aos lugares onde já havia fundado núcleos cristãos. Derbe, Listra, onde Timóteo se juntou a eles, Icônio, aldeias da Galácia e de Antioquia da Psídia. No trajeto, trabalhavam para se manter. Sim, dai de graça o que de graça recebestes. Barnabé era oleiro, trabalhava com argila. Paulo era tecelão. Então, desde o chamado na estrada de Damasco, então ele passou aí a tecer, né, as redes
a tecer as esteiras, que era a maneira que ele encontrava para sobreviver. Ninguém vivia do evangelho. Então, a palavra, o evangelho e os ensinamentos, todos eles faziam, mas todos trabalhavam para se manter e ainda ajudar a igreja ou a casa do caminho em Jerusalém. Nas aldeias da Frígia e da Galácia, não houve perseguições. Graças ao trabalho anterior de Paulo, o nome de Jesus era pronunciado com amor e respeito. Até agora, nós estamos vendo por quê. Nós vimos na aula passada o quanto eles foram presos, açoitados, o quanto eles foram martirizados ali. Então, no início dessa segunda viagem, como eles estão passando pelas regiões, pelas cidades onde já haviam as comunidades, então não havia muito preconceito, não havia muita perseguição, porque o trabalho de base, o alicerce já estava sendo feito. Então, não é que todos se converteram e todos aceitavam. Nós estamos falando, eles ainda estão partindo para lugares desconhecidos, para regiões inóspitas, onde ainda prevaleciam os costumes e as tradições pagãs. Por isso, o evangelho de Jesus já era conhecido. Por isso, todo o trabalho ainda dos cristãos, aqui ainda chamados caminheiros, já era aceito e estava em pleno desenvolvimento de converter a todos aquelas criaturas que abraçaram os ensinamentos que Paulo lhes levava. Em Filipos, uma mulher de posses, de nome Lídia, ofereceu a sua casa para que fosse instalado mais um núcleo cristão. Nesta cidade, havia uma pitonisa, uma médium que interpretava os sonhos e que atendia muitas pessoas dando consulta. Nós vamos entendendo aqui, olha, Lídia, sim, as mulheres sofriam preconceito, sim, eram discriminadas, não tinham o poder de decisão, a sua voz, o seu testemunho não tinha nenhum valor legal, mas é preciso lembrar sempre que dentro do judaísmo e da lei mosaica, cabia às mulheres e às mães especificamente a educação dos filhos. Cabia às mães ali mostrar, estudar com os filhos todos os ensinamentos da Torá, o Decálogo de Moisés, os livros do Pentateuco, que eram a base do judaísmo. E Lídia aqui não fala, sim, só fala dela que era uma pessoa que tinha uma vida acima da média, mas que abraçou a esse ideal. E se nós olharmos em toda a Bíblia, e principalmente nas obras espíritas, principalmente nessa série romana do Emmanuel, Ave Cristo, 2000 anos, 50 anos depois, Paulo Estevo e o próprio Renúncia, nós vamos ver a importância do espírito em condição feminina na divulgação e na sustentação do evangelho. Mas, ao mesmo tempo, aqui também, em Filipos, havia a pitonisa, a cartomante, aquela pessoa que interpretava sonhos, os adivinhadores, aqueles que faziam mau uso da mediunidade. Mau uso no sentido de comercializar, porque nós aprendemos dentro da doutrina que não existe uma interpretação para o sonho, até porque nós não lembramos do sonho na sua plenitude ou em toda a sua extensão. O que nós temos são fragmentos do sonho, e muitas vezes aquilo que nos é apresentado no sonho é só uma alegoria que cabe a nós compreendermos no nosso dia a dia. Ah, sonhei com cobra. Significa que é uma pessoa ruim, que eu vou ser traído. Prudência, precaução. É preciso entender. Ah, eu sonhei com cemitério. Alguém vai morrer. É um recomeço. Morte é um recomeço. É fechamento de um ciclo, de uma etapa para uma nova oportunidade que estamos iniciando. E essa criatura
Como em todos os lugares, aqui também tinha a moça que atendia e que fazia uso da sua mediunidade, comercializando-a. O trabalho da pitonisa era explorado por seus patrões inescrupulosos, que lucravam com a sua faculdade mediúnica. Ainda hoje, temos muito disso. Temos, sim, várias denominações religiosas e tem aquelas pessoas que começam a estudar na casa espírita, começam a ter acesso à literatura espírita e aí, compreendendo o significado de mediunidade, se liberta e vão aí partir para a mercantilização de um dom que recebemos gratuitamente. E muitas dessas criaturas, às vezes, aí servem em orientações espirituais, em orientações emocionais. E, para isso, acabam recebendo. Alguns cobram valor estipulado e outros acabam aceitando oferendas, sacrifícios ou mesmo a forma de presentes, como é muito comum a Iemanjá, por exemplo. Quando Paulo falava em praça pública, a moça, influenciada pelas entidades inferiores, gritava que ele era um enviado celeste e que todos deveriam ouvi-lo. Nós ouvimos isso quando Jesus pergunta aos apóstolos quem ele era, porque estavam falando de Elias, outros falavam que ele era Isaías. Quando Jesus pergunta quem eu sou, e Pedro responde para ele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala: bendito és tu, Simão, porque não foi a carne que te revelou. Então Jesus está dizendo aí que Pedro era médium e que não foi nenhum ser humano que revelou que Jesus era o Filho de Deus vivo, mas sim o Pai que estás no céu. Então Jesus está enaltecendo a mediunidade de Pedro. Logo na sequência, Jesus vai falar que precisa ir até Jerusalém, que ele vai ser preso e que ele vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. E aí Pedro fala para ele: imagina, isso não vai acontecer com você, nós não vamos deixar. No que Jesus fala para ele: afasta-se de mim, Satanás, porque você está olhando para as coisas dos homens, esquecendo que eu estou a trabalho de meu Pai. Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Jesus está mostrando a nossa oscilação. Pedro, quando fala que ele é o Filho de Deus vivo, ele está sintonizado com os benfeitores. Quando ele começa a pensar que Jesus vai morrer, ele se deixa influenciar pelos espíritos inferiores. A Bíblia fala pelos adversários do evangelho, pelos adversários do bem. E a doutrina espírita explica exatamente isso. Os apóstolos eram criaturas comuns, eram homens comuns, e eles estavam sujeitos. Então, Pedro, baixando o seu padrão vibratório, baixando a sua frequência vibratória, ele sintoniza com os adversários, com as trevas. E aí é o que acontece com a moça aqui. Ela, então, fica enaltecendo e apresentando qualidades que Paulo entendia que ainda não era possuidor. Silas, por outro lado, entusiasmou-se. Paulo, porém, alertou que entidades bem intencionadas não fariam isso, compreendendo que ambos lutavam com suas próprias dificuldades. Silas, ainda mais iniciante e sem tanto conhecimento como Paulo, ele se entusiasma com aqueles elogios, com toda aquela falácia, com tudo aquelas colocações que estão sendo feitas, as virtudes deles que estão sendo enaltecidas. E Paulo, então, fala para ele que se fossem de Jesus, buscando nos ensinamentos, nem todos os espíritos são de Deus, então ele fala que se fossem espíritos superiores, se fossem do bem, não falariam assim, porque sabe das dificuldades e das imperfeições dos quais eles ainda possuem. Silas, então,
objetou que se havia esse perigo no relacionamento com o plano invisível, não seria melhor evitar o intercâmbio? Paulo, inspirado, responde: o cristianismo sem o profetismo, sem a mediunidade, seria um corpo sem alma. Então, quando Paulo admoesta, quando Paulo chama a atenção para que Silas fique mais atento, para que ele não se deixe influenciar, então Silas fala: se é tão prejudicial, se é tão pernicioso assim essa conversa com o plano invisível, com o mundo espiritual, então não é melhor evitar? Paulo já responde para ele: não, o cristianismo sem mediunidade é a mesma coisa que um corpo sem alma, ou seja, é só um monte de carne e de ossos. A mediunidade é o que nos liga a Deus, é o que nos liga ao mundo espiritual. É através da mediunidade que nós recebemos as orientações espirituais, o nosso direcionamento enquanto espíritos a caminho da luz. Paulo está dizendo: cristianismo sem mediunidade é apenas comunicação, são apenas palavras sem nenhuma responsabilidade. Da próxima vez que o apóstolo falou em público e a jovem pitonisa passou a gritar-lhe elogios, Paulo intimou a entidade manifestante em nome de Jesus a se retirar para sempre. Imediatamente, a moça recobrou as energias e libertou-se da situação estranha, provocando uma enorme admiração popular. A igreja fala em exorcismo. Nós, dentro da doutrina, nós aprendemos que ali houve uma desobsessão. Então, Paulo, intuído, inspirado pelo plano espiritual, então ele conversa ali com as entidades que estavam obsidiando a moça. Orienta, imediatamente essas entidades são socorridas. Assim como Jesus tinha uma equipe espiritual desencarnada de benfeitores que socorriam todos esses espíritos que se manifestavam, Paulo também. E mais isso causa uma comoção, nada muito diferente dos milagres que Jesus realizou. Mas a população, a multidão em si, ficava então enlouquecida com esses fenômenos sobrenaturais, miraculosos e que eram atribuídos a dons divinos. Daí a 3 dias, Paulo e Silas foram surpreendidos em plena praça com o ataque do povo. Presos a troncos pesadíssimos, foram flagelados sem compaixão. Autoridades intervieram e os dois foram conduzidos ao cárcere, abatidos e cambaleantes. Por quê? A exemplo da primeira viagem, os patrões aqui juntam-se às autoridades e aos poderosos, exatamente porque perderam a sua fonte de renda. Junto que eles já não aceitavam Paulo falando de Jesus e a sua ressurreição, então, junto ao caso da moça, tudo isso cria um ambiente favorável para que eles possam ser açoitados, presos e flagelados. Então, é nessas situações em que eles são presos e conduzidos aí para a prisão. Logo nas primeiras horas, informado dos fatos por os juízes filipenses, compareceram ao cárcere. Paulo alegou a sua situação de cidadão romano, solicitando aos magistrados proteção para o núcleo fundado na casa de Lídia. Nós aprendemos que essa cidadania romana permitia alguns benefícios, entre eles não ser preso sem um julgamento justo e formal, e também que eles ali pudessem desfrutar de uma pseudo-liberdade. Então, eles não poderiam ser flagelados em público. Ao mesmo tempo, como cidadão romano, Paulo estende esta mesma cidadania a Lídia, porque entende que se fazia necessário para a manutenção ali da igreja, da comunidade.
Ele, então, não pede para si e nem para Silas, mas pede para que a casa de Lídia, aquela que ofereceu o abrigo, aquela que ofereceu as condições para que o evangelho se propagasse, então, que ela possa, sim, não sofrer as consequências daquilo que ele e Silas estavam fazendo. No dia seguinte, Paulo, como cidadão romano, exigiu desculpas dos seus torturadores, porque procederam sem ter havido um processo formal, desrespeitando as leis romanas, pois Paulo e companheiros eram também cidadãos romanos. Quando Jesus diz aos apóstolos: "Ide antes as ovelhas desgarradas de Israel", Jesus estava falando disso. Os apóstolos, todos eles eram pessoas simples, eles não tinham esse conhecimento da lei romana que Paulo tinha. Então, como cidadão romano, então Paulo sabia fazer uso dos seus direitos, dos seus deveres e das obrigações que todos tinham. Tinha petições exigindo a sua prisão, mas como nós vamos ver daqui a pouquinho, as distâncias a serem percorridas eram tão grandes, os editos e os proclamas demoravam muito tempo para sair de Roma e chegar a essas localidades. E Paulo, como chefe do Sinédrio, que era instruído por Gamaliel, ele tinha conhecimento de como era lento o processo. Por isso, ele fazia uso da lei, ele fazia uso da sua cidadania em prol do evangelho que ele abraçara. Os juízes, cheios de temor e, ao mesmo tempo, respeito, apresentaram-lhe desculpas e garantiram a manutenção da paz para o novo núcleo. Rogaram, no entanto, a Paulo e Silas que deixassem a cidade para evitar novos tumultos. Muito comum. Nos dias de hoje, nós vivemos muito isso. Então, o que acontece? Para evitar a fomentação da revolta, para as aglomerações, para evitar aí as discussões e principalmente a balbúrdia, então eles, temerosos de arcar com a responsabilidade de um cidadão romano ser preso e recair sobre eles a culpa, então eles dizem: olha, nós vamos manter a proteção, nós vamos oferecer segurança, mas, no entanto, não queremos mais vocês aqui, porque os judeus não se conformavam por eles estar trazendo os pagãos e os gentios para as sinagogas. E, ao mesmo tempo, mesmo os judeus convertidos não queriam seguir os procedimentos, o procedimento do judaísmo, quanto aos alimentos proibidos e também à circuncisão. Então, para evitar novos tumultos, novas aglomerações e discussões, eles então são convidados a deixar a cidade de Filipos. Obtidas as desculpas, partiram, passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram então a Tessalônica, que é daí que vem a cidade de Tessalônica, a comunidade que eles fundam, aí é que está dirigido nas suas cartas às Tessalonicenses. E aí está, dentro desse mapa da época, a colocação de Tessalônica, todo o caminho percorrido por Paulo. Em Tessalônica, as dificuldades com os judeus eram por quê? A cidade era muito grande, muito similar a Corinto, e era habitada por pessoas de todas as nações do mundo. Nós estamos vendo as distâncias, as rotas de comércio eram muito restritas, então, àquela época, todo mundo conhecia esses lugares e lá se aportavam. Nada muito diferente do que hoje quem tem um conhecimento mais de perto do que é a cidade de Santos em relação a aglomerações, nações e mesmo as situações espirituais que se vive. A prova maior disso para nós é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro,
com todas as suas comunidades, com todo aquele clima tão pesado, aquela atmosfera tão densa que existe ainda sobre a cidade do Rio de Janeiro, nada mais é ainda do que o efeito de quando foi capital do Império. Todas as orgias, promiscuidade, mortes e corrupções que ali permeavam enquanto império, para vermos o quanto demora essa energia negativa para ser dispersada. Em Tessalônica não era muito diferente. Por quê? Os povos bárbaros, germânicos, hoje alemães do norte, estavam vivendo lá. E eles traziam a sua religião pagã e a sua cultura. Da mesma forma que nós falamos, no Bom Retiro existe uma comunidade coreana. No Brás existe uma comunidade boliviana. Não sei aonde existe uma comunidade, na Liberdade existe uma comunidade japonesa. Então, cada uma com a sua cultura, cada um com a sua religião, cada um com as suas tradições. Então, os germânicos lá estavam. Os gregos também viviam lá, vindos da Acaia, a Ásia Menor, para o sul e de ilhas do mar Egeu, por sua vez, trazendo o seu refinamento e a sua filosofia, ou seja, a intelectualidade, a arquitetura, medicina, as artes, a música. Então, todo essa evolução no sentido aqui intelectual, os gregos estavam implantando juntamente com os costumes bárbaros dos germânicos à época. Os romanos do Oriente também se estabeleceram lá. A maioria eram soldados aposentados e trouxeram consigo força de vontade, riqueza e poder político. Ou seja, quem não estava mais trabalhando, mas ainda fazia uso do poder, ainda exercia autoridade para manter mordomias, regalias e privilégios. Sim, mas como soldados que eram romanos, tinham força de vontade, tinham tenacidade, tinha essa busca sempre do domínio, sempre aí da conquista, além do próprio poder político. Se Paulo usava a cidadania para se livrar de castigo, aqui em Tessalônica, então, esse poder político, o fato de ser romano, permitia um livre trânsito. E eles, sim, faziam questão de apresentar, de fazer uso de todos esses benefícios que eles, como romanos, podiam usufruir. Então, imagine Paulo com todo o seu conhecimento, com toda a sua disposição, ele que sabia dialogar, ele que conhecia a lei, entrando em discussões com essas criaturas que focavam apenas na letra. E, finalmente, também em Tessalônica, os judeus vieram em grande número do Oriente. Eventualmente, 1/3 da população era judaica. Eles trouxeram a sua ética e a sua fé monoteística e os seus preconceitos nacionais. Então, imagina uma cidade portuária onde você não pode comer o peixe de couro, onde você não pode fazer uso. Quando fazia um voto de nazireu, por exemplo, você não podia tomar vinho, não podia tomar suco de uva, nem mesmo fazer uso da uva enquanto fruta. Você não podia cortar cabelo, você não podia cortar barba. Então, todos esses costumes, eles trouxeram a ideia do Deus único? Sim, mas também todo o preconceito e toda a discriminação dos judeus radicais e ortodoxos de Jerusalém eram espalhados nessa diáspora, onde os judeus iam, eles iam implantando os seus costumes e, principalmente, as suas tradições. Em Tessalônica, havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, entrou ali e, por 3 sábados, discutiu com eles, tirando o argumento das Escrituras
expondo e demonstrando ser necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Eles até aceitavam o que Paulo falava, os judeus. Eles aceitavam toda essa colocação do Cristo, do Salvador, do Messias. Eles tinham isso. Porém, quando Paulo falava do sacrifício do Cristo, da perseguição, da sua morte e a sua ressurreição, eram aí que começavam os debates. Eles não aceitavam isso. Por quê? Para eles, o Salvador, o Messias, o enviado, seria alguém que viesse libertá-los do jugo romano. Da mesma forma que foram libertados por Moisés no Egito, eles acreditavam que seriam libertos agora e que esse libertador seria um guerreiro a exemplo do que foi Davi. A seguir, levaram-no a Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, clamando. Então, sempre tem os poderosos, sempre tem aqueles que querem manter a ignorância, sempre tem aqueles que querem continuar aí desta zona de conforto que é peculiar a todas as criaturas. Muitos não querem compartilhar conhecimento exatamente para manter escravizado as criaturas mais simples, impondo o terror, impondo o medo e, por que não, o fanatismo que é tão conveniente. Estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui também, aos quais Jason recolheu, e todos eles vão de encontro aos decretos de César, dizendo haver outro rei que é Jesus. Então, Jason, como eles chegavam na cidade, assim como Lídia, lá em Filipos, então eles eram acolhidos, as pessoas abriam as portas da sua casa, do seu lar, para que eles ali pudessem ter abrigo, pudessem dormir, se alimentar. Era um ponto de referência para todos eles. Porém, os judeus diziam que eles estavam transtornando, que eles estavam agitando as situações e as cidades por onde eles chegaram, e que havia chegado lá também. Quando eles falam do decreto de César, é que César havia dito que quem não era de Roma, quem não era natural de Roma, não podia lá ficar. Quem se dissesse cristão, lá não podia ficar. E eles ainda, por quê? Porque os caminheiros, os servidores do evangelho, diziam que Jesus era o rei dos judeus, que Jesus era esse libertador e que Jesus veio exatamente para ocupar o trono que lhe pertencia. Ao ouvirem isso, ficaram perturbados, a multidão e as autoridades da cidade, e tendo Jason e os demais prestado fiança, foram soltos. Então, as autoridades, por mais corruptas que fossem, por mais conveniente que fosse a todos ali, a presença de Paulo, o receio de afrontar a Roma, o receio de você perseguir e causar algum dano maior a um cidadão romano, isso muitas vezes era o que inibia as perseguições. Por isso, eles, a maioria deles, como Jason, então, fazendo uso da sua condição de cidadão romano, então, fazendo uso da lei, acabaram pagando fiança e sendo solto. Não com isso, sem angariando cada vez mais inimigos por onde eles passavam. Essa segunda viagem de Paulo é considerada a mais tranquila, é considerada aquela que ele menos padeceu, que ele menos sofreu aí as consequências no físico, mutilações, apedrejamento. Por quê? Porque nesta segunda viagem ele estava quase que refazendo um segundo roteiro. Não há apóstolo que cumpra sua missão sem sofrer o batismo da perseguição, que em todos os tempos se opõe às luzes que vêm iluminar aos homens o caminho da verdade.
Da mesma forma, aqui está uma síntese do que era o evangelho na época. Da mesma forma, o espiritismo sofre isso até hoje. Toda doutrina nova, toda doutrina que vem romper tradições, que vem romper aí misticismo, encontra sempre muita resistência. E todos aqueles que cumprem os seus objetivos, os desígnios divinos, todos eles vão sofrer obstáculos, barreiras, vão sofrer o preconceito e, muitas vezes, a própria agressão. O próprio Bezerra de Menezes, o próprio Herculano Pires, Eurípides Barçanufo, Batuíra, dos mais antigos, todos eles sofreram discriminação. Então, é o que ele está dizendo. Então, Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo, Tito, o próprio João Marcos, todos eles, se por um lado tinha aqueles que ouviam, tinham aqueles que se convertiam, tinha aqueles que aceitavam, tinham aqueles que ficavam possessos, tinham aqueles que queriam a todo custo que eles fossem eliminados. Então, eles viviam sempre nesses dois extremos, entre o agradecimento e entre a perseguição. E somente as pessoas fortes, somente os espíritos comprometidos com o Evangelho de Jesus têm a capacidade de seguir nessa caminhada missionária. O Chico uma vez falou, através do Emmanuel, que espíritos, para cumprir missões como essas de Moisés, como essas de Emmanuel, são 1000 anos de preparação. E se nós olharmos, não está muito errado o que ele está falando. Quando nós olhamos a vida do Públio Lentulus há 2021 anos atrás, e hoje o que nós conhecemos do Emmanuel, dá para nós termos uma ideia do quanto evoluiu esse espírito em uma senda. E olha que o Emmanuel ainda procura até hoje pela Lívia, porque ele nunca mais teve referência ou conhecimento de onde ela anda. Mas os judeus, movidos de inveja, trazendo um homem malfeitores, alvoroçaram a cidade e assaltaram a casa onde eles estavam hospedados. Ou seja, a casa física não é barreira para uma multidão enfurecida. Uma casa física, uma família, mesmo que conhecida, uma vez que você deu abrigo àqueles chamados de malfeitores, uma turba sem orientação, uma horda selvagem sem nenhuma referência moral, eles acabam sendo conduzidos como feras e à espera da primeira oportunidade para se lançar sobre os seus irmãos, sobre os seus semelhantes. É por isso que se fala muitas vezes o batismo de sangue, que muitos santos da Igreja Católica, muitos dos baluartes aí da doutrina espírita sofreram na sua caminhada e na sua jornada pela implantação deste Consolador prometido, que é a doutrina da codificação. Então, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali se dirigiram à sinagoga todos os dias, e muitos creram, inclusive mulheres gregas de alta posição. Ou seja, então ao mesmo tempo que tinham os perseguidores, eles também recebiam através da intuição e da inspiração, não só de Lídia, como de Jason. Então, nesse meio termo, eles eram sempre avisados do que estavam para acontecer. Então, mediunicamente, seja um amigo, seja um anfitrião que os recebia, sempre estava alertando a eles, mas eles não perdiam nenhuma oportunidade de evangelizar e de ensinar. Depois da Eletropaulo, primeira pausa. Alguma dúvida, alguma pergunta ou algum questionamento? 1, 2, 3. Vocês estão aí? Sim. Tudo aqui. Então tá bom. Mas deixa eu queria perguntar.
Como que eles trabalhavam? Como assim? Você disse que eles trabalhavam para se sustentar? Sim. Você espera 2 slides? Espero. Então tá bom. Já, já. Então já já a gente chega lá. Vamos lá. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá excitar e perturbar o povo. Ou seja, eles mudavam de cidade e os seus perseguidores iam atrás. Eles iam para outra cidade e os detratores ou aqueles que não aceitavam as suas ideias acabavam acompanhando. Isso é próprio das autoridades locais. Então, muitas vezes, aqui mostra o quanto a corrupção é antiga, porque a maioria desses delatores eram comprados, eles eram orientados exatamente com o objetivo de prejudicá-los. No entanto, os convertidos de Bereia providenciaram a partida dos dois para Atenas, uma vez que os judeus enfurecidos da Tessalônica haviam seguido Paulo e Silas para prendê-los. Então, eles pregavam o evangelho e fugiam, ensinavam e viviam fugindo. Paulo aqui está exatamente reparando erros da sua vida enquanto Saulo. É o perseguidor agora sendo perseguido. E ele está sentindo na própria carne a sua transformação moral, a sua evolução espiritual exatamente a serviço do evangelho. Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, acertado que depois iriam ter com Paulo. Então, como Paulo era o principal acusado, como Paulo é que era considerado feiticeiro, mago, mágico, então toda a responsabilidade recaía sobre ele. Então, ele sempre, ajudado que era, mas ia se reunindo também com toda a sua equipe. E aqui, neste caso, quando Silas e Timóteo permanecem, mas exatamente com o objetivo de encontrar Paulo na próxima cidade em que ele se estabelecesse. Merece atenção especial aqui na segunda viagem o número de mulheres importantes que apareceram na jornada de disseminação do evangelho. Só um adendo, tá? Merece atenção especial o número de mulheres, que é muito pouco que tem na Bíblia. Porém, não só aqui no Ato dos Apóstolos, mas também nas cartas, elas têm, nas cartas de Paulo, elas têm uma importância fundamental. Alguns historiadores e alguns espíritas que pesquisam mais a fundo, eles não deixam de ver aqui sempre uma orientação da Lívia, da Lívia e principalmente da Abigail, aqui no caso de Paulo. Então, nesse sentido, é que essas mulheres vêm sim dar confiabilidade ao Evangelho e principalmente trazendo ele para um cunho familiar. Lídia, no capítulo 16, abre a sua casa para Paulo e seus companheiros, estabelecendo lá uma das bases da igreja de Filipos, como colocou. Só está falando das mulheres na vida do Paulo. Em Tessalônica, temos, e alguns deles creram e se ajuntaram com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres distintas, ou seja, distintas aqui para não falar intelectuais ou de uma vida mais abastada. Então, essas, talvez por conhecimento da lei mosaica, da letra, então elas se identificaram de imediato com o Evangelho de Jesus. E aqui na Tessalônica, muitas delas se converteram. Em Bereia, de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. São as mulheres com a sua interferência, são as mulheres com toda a sua capacidade de dissuadir, de mostrar aqui a suscetibilidade.
mostrando a mudança de um novo tempo, de uma nova era, um novo ciclo que se começava com o Evangelho de Jesus. Em Atenas, todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, grande filósofo, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles muitos outros. São só algumas referências. Damaris, ela vai aparecer em outras circunstâncias também no Atos dos Apóstolos e também na carta de Paulo aos Romanos, se não me engano. Fora do mundo judeu, a mulher tinha muito mais valor e no ministério de Paulo foram ativas e participantes na propagação do evangelho. Porque ele, convertido, ele, Paulo, doutor da lei, ele compreendeu que sem as mulheres ficava mais difícil para ele divulgar o evangelho. Porque era nesse reduto familiar, era nesse reduto doméstico que sempre começava a fundação, a base das igrejas ou comunidades que eles fundavam. Enquanto Paulo os esperava, porque que ele chegou então na Grécia, depois de Tessalônica e toda a perseguição, então ele vai para Atenas. Então, enquanto ele esperava, ele revoltava-se ante a idolatria dominante na cidade e falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Então, mesmo nessa intelectualidade, nessa ciência, nessa tecnologia, nesse avanço das artes que ele convivia, mas ele não deixava de falar para todos aqueles que quisessem ouvir. É isso que ele está dizendo. Mesmo tendo a idolatria dos deuses gregos, mas ele falava desse rei, desse Deus vivo, desse Deus que ele compreendia, o Yahvé aqui, que enviou o Messias, o Salvador. E alguns filósofos epicureus, do filósofo Epicuro e estoicos, debatiam com ele porque não conseguiam entendê-lo. Então, aqui ele está se debatendo com filósofo. Vamos imaginar, só por um momento, Pedro ou Tiago, Bartolomeu ou Natanael debatendo com esses filósofos, não teriam fundamento, eles não teriam conhecimento, eles não tinham recursos, eles não tinham mecanismos para isso. Por isso a recomendação do Cristo que eles não fossem aos gentios, que evangelizar, catequizar e ensinar aos pagãos e aos gentios era uma tarefa que estava reservada a Paulo de Tarso. Exatamente um espírito com o conhecimento que ele tinha, então, até o momento em que é chamado a estrada de Damasco. Daí, levaram-no ao Areópago, que é tipo de um teatro, é tipo de como se fosse ali uma praça pública, onde tivesse um pedestal, onde tivesse ali um altar, onde eles pudessem falar, para que ele explicasse a nova doutrina. Num discurso inspirado, Paulo lhes ensinou o quê? Então, eles levam ele ali num tablado, levam ele a um ponto de destaque, esse Areópago, que era um local de referência, seria como se fosse o Ibirapuera, o Sambódromo, que hoje é algo onde todos se concentravam, era um ponto comum de reuniões e de grandes multidões. Então, é lá que eles levam Paulo, para que ele possa ali fazer o seu discurso. Paulo começa lhes ensinando que o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O que mostra que Paulo também muitas vezes parecia um pouco afrontar. Porque o cara está na Grécia, o cara está em Atenas, ali com toda aquela imponência da cidade, todos eles se sentindo os melhores criaturas do mundo, e Paulo simplesmente chega lá e fala para eles que Deus
não habita santuários feitos por mãos humanas. Nós aprendemos em palestras, nós aprendemos em algumas situações, em alguns livros, por que as pessoas, por que Deus não está no templo? Por que Deus não está ali na casa física de Frei Anselmo, na casa física do Manuel Bento ou de qualquer outra casa espírita? Por que Deus não está na igreja de Santana ou na igreja de Santa Teresinha? Porque Deus, o templo de Deus é o coração humano. O templo que tem que ser reverenciado é esse instrumento. O templo é o nosso corpo. É isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo, não adianta procurar Deus naquilo que é criação humana, naquilo que é criação dos homens, porque Deus aí não está. Ele está falando nas paredes, na alvenaria, no mármore. Ele está falando na ostentação. Tudo ia bem, até quando Paulo falou que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí escarneceram dele e foram sair. Mas alguns creram nele. Porque lá, nesse Areópago, tinha esse totem aí, tinha esse Deus desconhecido. Como era uma cidade cosmopolita, como era uma metrópole onde afluíam muitas pessoas de muitas raças, então tinha ali um Deus desconhecido que era para ser reverenciado. Aquela homenagem que todos os países fazem ao soldado desconhecido que morreu nas guerras é retirado exatamente daqui. Então tinha um Deus desconhecido. Se você não tinha uma imagem de um Deus que você reverenciava na sua religião, no seu país, em Atenas tinha um Deus lá, uma imagem que não tinha nome, que servia para todas as religiões. Enquanto o apóstolo comentava as suas impressões da cidade célebre, aguçando talvez a vaidade dos circunstantes pelas referências aos santuários e pelo julgo sutil dos raciocínios, foi atentamente ouvido. Então, com toda a sua dialética, Paulo, que falava o grego fluentemente, grande parte do discurso de Paulo, como nós vamos ver na nossa próxima aula, quando ele é apresentado nas autoridades para sua condenação, ele fala em hebraico. Então, ele mostra todo o seu conhecimento, toda a sua verve, o chamado verbe. Então, enquanto ele estava expondo conhecimento e informação, ele estava sendo ouvido e até mesmo admirado. Mas quando ele fala de ressuscitar dos mortos, quando ele fala que Jesus, o Salvador, morreu e ressuscitou, ele começa a ser, então, motivos ali de piada, motivo de descrédito, motivo até mesmo ali das maiores, né, ofensas, que eram a de feiticeiro e a de mentiroso. Paulo, todavia, refere-se à ressurreição dos mortos, deixando entrever a gloriosa continuação da vida além das ninharias terrestres. Desde esse instante, os ouvintes sentiram-se menos bem e chegaram a escarnecer-lhe a palavra amorosa e sincera, deixando-o quase só. Não é pelo fato de conhecer, não é pelo fato de estar a serviço do Evangelho que nós vamos ser frutíferos em todos os lugares em que nós estivermos. Não, não vamos. Nem todos os lugares que nós formos e com todas as pessoas que nós tivermos, nós vamos ser ouvidos e vai ser receptivo àquilo que nós estamos falando. Então, nós precisamos adaptar, muitas vezes, o nosso conhecimento, as nossas experiências às circunstâncias dessas criaturas. E Paulo aqui, ele sim, ele acabou de uma certa forma, ele acabou valorizando muito a sua capacidade de discernir, a sua capacidade de falar e principalmente de convencer. E foi e é contado como uma das suas maiores decepções, uma das suas maiores frustrações foi exatamente não ter conseguido falar e converter a maioria dos gregos que ali estavam. Este ensinamento enquadra-se perfeitamente nos dias de hoje.
Numerosos trabalhadores do Cristo, nos diversos setores da cultura moderna, são atenciosamente ouvidos e respeitados por autoridades nos assuntos em que se especializaram. Muitos escritores, muitos palestrantes, muitos dirigentes de casas espíritas começaram como instrutores, como palestrantes, como oradores, começaram a escrever livros e hoje estão aí na fase da autoajuda e do coach. Então, abandonaram os seus princípios, abandonaram os seus valores de acordo com as suas conveniências. Por quê? Porque muitas vezes, para você falar do Evangelho, você vai lá e vai fazer uma palestra para 10, 15 encarnados. Muitas vezes você vai dar aula para 4, 5 ou 10 alunos que estão em um curso em uma casa espírita. Se estiver preocupado com números, vai se decepcionar, porque o número de encarnados que precisam de orientações é infinitamente superior aos desencarnados. Mas muitos de nós, aprendizes do Evangelho a caminho da luz, ainda nos deixamos impressionar pelos números e principalmente por aquilo que agradam aos nossos olhos. Então ele fala: contudo, ao se declararem sua crença na vida além do corpo, em afirmando a lei de responsabilidade para lá do sepulcro, recebem de imediato o riso, escarninho dos admiradores de minutos antes, que os deixam sozinhos, proporcionando-lhes a impressão do verdadeiro deserto. Enquanto nós estivermos falando aquilo que agrada ao que as pessoas querem ouvir, enquanto nós estivermos falando daquilo que não afronta a vida das pessoas, enquanto nós não estivermos chamando eles para a responsabilidade, eles até vão ouvir. Mas a partir do momento em que nós mostramos a eles a responsabilidade e o comprometimento, então muitos se afastam. É o caso de muitos que começam na doutrina espírita, muitos alunos e muitos trabalhadores que acabam mudando de religião ou deixando de frequentar. Porque enquanto não se conhece, você não tem responsabilidade. A partir do momento em que você toma conhecimento, você já não pode mais alegar ignorância. E principalmente mediunidade e serviço do Evangelho, é preciso dedicação, é preciso muito amor e muita confiança nas promessas do Cristo para não desanimar e não sucumbir pelo ciúme, pela inveja e pela maledicência que campeia em todos os setores da sociedade. A fundação da Igreja de Corinto, gente, estamos um pouquinho acima da média por causa da hora, tá? 15, 20 minutos que ficou para trás aí é fundamental, mas não podemos perder todo o texto. Então, a fundação da Igreja de Corinto, aqui está assim nesse edito. Corinto, eis-nos diante de ti para aprender. Joia de Acaia, venha até nós. Mostra-nos a beleza do teu povo, terra amada de Gesiel e Abigail. Permite-nos compreender-te, acolhe os gentios e judeus. Acolhe-nos também. Recebestes as lições do Cristo. Auxilia-nos também a compreender. Recebeste a mais bela poesia de amor. Dá-nos também conhecê-la e reconhecê-la em nossas vidas. Corinto, seja generosa com teus filhos de outrora. Acolhe-os novamente, mas ensina-os a viver. Corinto, que Paulo tinha um carinho todo especial, e nós sabemos que é devido por ser a terra, a cidade de Abigail e de Gesiel, Abigail sua noiva. Corinto era uma colônia importante de Roma, para onde ocorrera grande número de libertos ansiosos de trabalho remunerador. Trabalho registrado, trabalho remunerado, trabalho pago. Muitos escravos libertos iam em busca de uma vaga e também de proprietários e suas fortunas. Aqui é só para situar. Na primeira imagem da esquerda está o istmo
de Corinto, como nós vamos ver daqui a pouquinho, separando aqui o mar Jônico do chamado mar Egeu. A centralizada é uma foto da época, mostrando esse mesmo istmo, esse braço de terra que existe aqui, essa planície que está aqui, separava o mar Egeu do mar Jônico, que era Corinto e Grécia, ali separando a Grécia dessa situação da Ásia Menor. E a imagem maior, que está à direita, é exatamente o canal que foi feito. É hoje. Hoje é assim. A exemplo, a diferença que tem do canal do Panamá é que o canal do Panamá são em dois ângulos diferentes. Precisa haver uma sobreposição de água. Então, esse trecho de terra tem 6 quilômetros. Então, naquela época, ele, para poder contornar do mar Egeu para o mar Jônico, era uma distância de 400 quilômetros havia a ser percorrido. Então, hoje, esse canal de Corinto permite essa travessia, facilitando o comércio e a ligação entre esses dois mares. A estes remunerados, a este pessoal da fortuna, associara-se uma vasta corrente de israelitas e uma considerável porcentagem de filhos de outras raças, que ali se aglomeravam, transformando a cidade em núcleo de convergência para todos os aventureiros do Oriente e do Ocidente, como era mais ou menos há uns tempos atrás São Paulo, onde todos afluíam, a locomotiva do Brasil, todos vinham aportar aqui em São Paulo em busca do trabalho, da realização e das conquistas. Assim era Corinto. Sua cultura estava muito distante das realizações intelectuais do gosto grego mais eminente, misturando-se em suas praças os templos mais diversos. Quanto mais nações, quanto mais povos, quanto mais miscigenação, mais mística e, principalmente, maior variedade nós vamos ter de costumes, de tradições, de celebrações e, principalmente, aí, de deuses e de como isto era reverenciado. Obedecendo, talvez, a essa heterogeneidade de sentimentos, Corinto se tornara famosa pelas suas tradições de libertinagem da grande maioria de seus habitantes. É oferta e procura. Então, você tem duas classes dominantes. Você tem o rico, você tem os prósperos e tem a pobreza. Nesse meio termo, você tem aqueles que servem aos dois e você tem daqueles que se servem dos dois. Então, a promiscuidade em Corinto era algo avassalador. Muitos dos estudiosos das cartas de Paulo diz que o carinho que Paulo tinha por Corinto é exatamente uma referência que ele havia prometido a Abigail, que assim como ela pura, assim como ela era uma referência de moral, que ele deixaria Corinto nestas mesmas condições. Seria um esforço pessoal de sua parte. Paulo era um missionário estrategista. Ele escolhia cidades para as quais se dirigia com muito critério e cuidado. Por que você vai semear em terreno infértil? Por que você vai falar? Foi depois do erro, depois da experiência dele em Atenas, ele passou a ficar mais atento. Ele entendeu e compreendeu a importância do tempo e, principalmente, onde semear. Então, ele não escolhia ao acaso. Ele sabia no terreno que poderia frutificar. Corinto era uma das maiores e mais importantes cidades do mundo, como também era Roma, Éfeso e Alexandria. É o que está aqui representado no mapa, a distância Corinto e aqui Atenas, só para se ter uma ideia. Por que Paulo escolheu Corinto? Porque ele permaneceu 18 meses nesta cidade. Primeiro,
A razão geográfica. Corinto era uma cidade grega de grande importância. Ela ficava bem próxima de Atenas, capital da Grécia, e a capital intelectual do mundo. Então, aqui ele sabia o que semear. A razão social. A maior parte do comércio entre o Oriente e o Ocidente do Mediterrâneo optava por passar por Corinto. Era uma referência. Tudo o que se girava em torno de comércio, de tudo aquilo que se vivia, a intelectualidade, as ciências, todos os descobrimentos e as oportunidades de uma metrópole ali estavam. Então, Paulo escolhe por esta razão social. Ali ele sabia a quem poderia falar. A razão cultural é que Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo naquela época. E isso por duas razões: pelo seu comércio e pela sua tradição esportiva. A razão moral, embora Corinto fosse uma cidade acentuadamente intelectual, era ao mesmo tempo profundamente depravada moralmente. Muito avançados intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente, mas moralmente a promiscuidade campeava solta. A grande dificuldade de Paulo era exatamente isso. A carta aos Coríntios muitas vezes faz referência a essa promiscuidade dentro da igreja ou da comunidade. A razão espiritual, Corinto era uma cidade com muitos deuses e muitos ídolos. Até hoje, quando se visita Corinto, pode-se visualizar enormes estátuas e monumentos que foram dedicados aos deuses. Assim como o Cristo Redentor, assim como a Estátua da Liberdade, entre outros, tinham muito. Para eles, quanto maior era a homenagem, maiores benefícios Deus proporcionava às criaturas. E aí está a sua resposta, Sandra. Paulo partiu para Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, e sua mulher Priscila. O Paulo Estevão chama de Prisca. Recentemente chegados da Itália, porque houve o edito de César, de quem não era de Roma, ela não podia ficar. Aqui é uma imagem de como eles trabalhavam, como se fosse numa feira. Então, eles estendiam ali as suas linhas, os seus teares, e ali teciam redes, tendas e até mesmo, vamos assim dizer, mantas e cobertores, de acordo com a necessidade das encomendas. Então, não tinha um lugar fixo, não tinha uma oficina, não tinha uma casa, era de acordo com a necessidade, porque como eles estavam sempre mudando de cidade, de endereço, então as suas coisas precisavam ser também fácil de se locomover, uma vez que eles estavam sempre em trânsito. Porque o imperador Cláudio, chegados da Itália, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo passou a morar com eles e juntos trabalhavam, pois tinham a mesma profissão: fazer tendas. No livro Paulo Estevão, nós vamos ver que eles, inclusive, passaram juntos quase 7 anos no deserto, porque Prisca e Áquila já tinham ali uma vivenda, eles tinham uma tenda, que era um ponto de referência, uma parada, uma estalagem para descanso e para o pernoite dos viajantes. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, convertendo judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo entregou-se totalmente à palavra. Então, ele trabalhava, ele ficava a maior parte do dia procurando o seu sustento, para não ser um peso para ninguém. Quando Silas e Timóteo chegam da Macedônia, então, com Timóteo e Silas trabalhando, então ele passou a pregar, ele passou a fazer mais uso, ele passou a ensinar, ele passou a levar mais a palavra do Evangelho e os ensinamentos de Jesus, porque ele já não tinha mais a preocupação do seu sustento, porque os amigos trabalhavam e assim podiam ajudá-lo a se manter.
Houve oposições, mas Crispo, chefe da sinagoga, sua família e outros creram e foram batizados. Havia oposição? Sim. Continuavam, sim, com todas as ofensas, com todas as perseguições? Sim. Mas tinha as autoridades que se deixavam convencer. Paulo tinha essa facilidade de falar. Ele tinha essa capacidade de convencer fazendo uso da lógica e da razão. E quando ele mostrava os fatos e explicava os ensinamentos de Jesus e o porquê de um novo tempo, de uma nova era, as autoridades abraçavam a sua ideia. E uma vez que as autoridades, os sacerdotes se convertiam, todos os tutelados, muitos, até por medo, acabavam aceitando a doutrina do Evangelho de Jesus. Existia na igreja de Corinto fortes disputas entre os cristãos. Os de origem judaica abominavam as práticas politeístas e gentílicas, consideradas bárbaras e imorais. Então, da mesma forma, tem aqueles na casa espírita que entendem que o passe é só imposição de mãos. Tem aqueles que seguem todo um ritual de imposição das mãos, aspersão e depois realinhamento e tudo mais. Então, tudo isso eram simplesmente rituais, eram simplesmente paramentos exteriores, mas havia esse conflito. Tem aqueles que aceitam e aqueles que não. Os tradicionais entendiam que tinham mais direito porque eles eram ali considerados e apoiados, porque a posteridade de Abraão lhes permitiam e eles não podiam modificar. Quem se convertiam, segundo eles, tinham que se adaptar às suas práticas, e muitas delas consideradas imorais. É a mesma coisa que algumas casas, né? Como é que você vai para uma palestra, como é que você vai tomar um passe com uma mini saia e uma blusa de alcinha? Como é que o trabalhador vai para dar um passe, vai para fazer uma palestra de camisetas, camiseta de manga curta, como se diz, ou camiseta regata, e de bermuda e chinelo? Onde é que está? Então, são essas práticas que, para muitos, chegam mesmo a beirar a imoralidade. Enquanto, para outros, o que importa é a palavra, é o que está sendo dito, e não a indumentária de quem está falando. Foi uma comunidade, a de Corinto, continuamente sacudida por escândalos, mas que recebeu muita atenção e cuidados por parte do apóstolo dos gentios. Talvez aquela, depois, juntamente com Éfeso, a que ele mais se dedicou e a que ele passou mais tempo. A diferença é que em Éfeso ele passou mais tempo, porém preso, e aqui em Corinto não, liberto, porque ainda não havia o edito da sua prisão. O ex-doutor da lei procurou enriquecer a igreja de Corinto de todas as experiências que trazia da instituição antioquense. Os cristãos da cidade viviam num oceano de alegrias indefiníveis. Essa coisa de almoço comunitário, lanche comunitário, café comunitário, foi Paulo que instituiu na igreja de Corinto, porque havia tanta discriminação entre os cristãos judaicos e os gentios, os judeus tradicionais e os gentios, que Paulo falava o seguinte: cada um traz da sua casa para o culto, para a celebração, traga algo para comer. E aí, depois da palavra, depois do culto, depois do que foi falado, todos se reúnem para alimentar. O objetivo é que todos compartilhassem o que levou. Então, dividia aquilo que cada um levava. Só que depois de um tempo, começou a mesma segregação. Cada um levava, mas cada um comia somente do que se levava. Deixaram de compartilhar. E isto foi algo que ele precisou trabalhar muito para reverter esse quadro aí da segregação.
a igreja de Corinto possuía o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, de vestuário e de remédios. Assim como nós conhecemos a Casa do Caminho como o primeiro centro espírita, então aqui na igreja de Corinto temos a primeira assistência espiritual fundamentada no Evangelho, onde oferecia não só o vestuário, o alimento, a ajuda moral, espiritual, mas principalmente atendendo às necessidades físicas daquele povo que ali se encontravam sem referência. Quando Galho tornou-se o governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e o levaram ao tribunal e disseram ao governador: este homem está querendo convencer o povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: então prenderam e levaram ele à autoridade competente, ao interventor de Roma, Galho. Judeus, se isso fosse alguma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nestes assuntos. A mesma coisa que Pilatos fez. Ele simplesmente lavou as mãos. A diferença é que aqui ninguém pediu para que Paulo fosse crucificado. Mas Galho, aqui como todo interventor, ele está pensando no poder temporário, na ordenação humana. E como era um problema dos judeus e do Sinédrio, ele se abstém, uma vez que nada tinha a ver com o Império Romano. Expulsos do tribunal, então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém, Galho não se importou com isso. Sinagoga, judeus, tudo isso era parte do Sinédrio. O Império Romano conquistava e permitia a liberdade de credo, a liberdade de religião, a manifestação que cada um desse povo tinha. Então, ele não se importou do sacerdote ter sido surrado e açoitado, mesmo na frente do tribunal. A igreja cristã de Corinto, à época de Paulo, foi muito protegida pela presença de certos romanos ricos, como Tito Justo, as doações. Então, muitos desses aposentados, lembram como nós falamos agora há pouco, daquelas fortunas, daqueles endinheirados? Então, era uma forma deles se manterem em evidência e obter a gratidão e o reconhecimento das pessoas mais simples, ajudando. Então, eles usavam o seu poder para proteger estas instituições que lhe eram bem convenientes. Os israelitas pobres encontravam na igreja de Corinto um lar, onde Deus se manifestava em demonstrações de bondade, ao contrário da sinagoga. Na sinagoga, você precisava ter conhecimento, regras, normas, conhecer o regimento. A igreja não. A igreja de Corinto era livre. Todos podiam entrar, todos podiam se manifestar. E, principalmente, eles encontravam o amparo e o sustento. Paulo se despediu de Corinto e embarcou num navio para a província da Síria, juntamente com Priscila e seu marido Áquila. Antes de embarcar em Secreia, ele raspou a cabeça como sinal de que havia cumprido uma promessa que tinha feito a Deus. Eu voltarei, se Deus quiser. Então, ele está encerrando aqui a sua segunda viagem. Ele está indo aqui já pensando na sua viagem a Roma. Então, ele faz essa promessa, que também fazia parte dos votos ali de Narizeu. Raspar a cabeça naquela época era marcar um novo tempo, uma nova era, um novo ciclo. Chegando em Éfeso, Priscila e Áquila ficaram por ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus que o pediram que ele ficasse com eles. Ele não quis.
e quando foi embora disse: eu voltarei, se Deus quiser. Então ele já sabia, nesta segunda viagem, muitas das cidades que ele passou, ele sabia que não voltaria mais ali, como ele se refere no livro Paulo e Estevão, eles não o veriam mais com os olhos físicos. Mas ele está dizendo que não poderia ficar porque o seu trabalho ainda não havia terminado. Por isso ele fala: eu voltarei, se Deus quiser. E na nossa próxima aula, semana que vem, dia 12 de abril, se Deus nos permitir, não vai faltar luz, nós vamos começar no horário, e aí nós vamos ver a terceira e última viagem missionária de Paulo, que vai se encerrar nessa cidadezinha de Éfeso, que aí está marcado. É onde ele vai ser preso, é onde ele vai sofrer muitos açoites, mas também é onde ele vai sedimentar não só a sua fé, mas o seu trabalho missionário. O grande apóstolo dos gentios. A primeira viagem foi uma viagem de conhecimento, de implantação. Nesta segunda viagem, ele praticamente está retificando tudo aquilo que ele ali fez na sua primeira viagem. Ele está revendo os valores, revendo os conceitos, reafirmando a fé, devolvendo a confiança e a esperança dessas criaturas no Cristo, no Salvador. E aqui, na terceira viagem, ele prepara-se para encerrar o seu ciclo reencarnatório, dando continuidade àquilo que o Cristo disse, que se faria necessário que ele desse testemunho até mesmo em Roma, a capital do Império. E ele, que desde o chamado de Damasco, em momento algum negligenciou ou deixou-se levar pelas coisas do mundo, vai então cumprir fielmente os desígnios divinos do seu planejamento reencarnatório. Paulo de Tarso, aquele que é conhecido como Jesus, o mais elevado dos espíritos, o mais evoluído dos espíritos que já viveu aqui na Terra. Segundo as palavras do próprio Cristo, então, João Batista é o segundo, porque João Batista, segundo Cristo, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Em terceiro lugar, Maria de Nazaré. Em quarto lugar, Paulo de Tarso. E em quinto, Sócrates. Nessa ordem, os 5 espíritos mais evoluídos que a doutrina espírita nos traz como informação. E